Olá pessoal, eu sou o Rafael, aluno do Instituto Federal aqui de Campinas, e hoje, dando continuidade ao nosso projeto, as resoluções de exercícios do nosso projeto de treinamento para alunos e alunas para maratonas de programação. Hoje eu vou estar resolvendo os dois exercícios referentes à semana 6, tá? Que é o exercício do pipoqueiro e o exercício do ano bissexto. Eu vou estar postando os exercícios em vídeos separados, tá? Para vocês conseguirem encontrar melhor só aquele que vocês querem de fato saber a resolução, tá? Então, a gente vai agora estar fazendo dessa maneira para facilitar para vocês e tá fazendo isso de uma maneira bem dinâmica, tá? Bom, então vamos aqui sem enrolação, eu vou começar resolvendo o exercício do pipoqueiro, tá? Esse exercício é um exercício simples, tá? Não exige tanta lógica, por assim dizer, mas existe uma interpretação afunda do que o enunciado está pedindo, tá? Então, o aluno que estiver fazendo esse exercício, ele tem que ler e interpretar bem o que o enunciado está pedindo, senão não vai dar certo as soluções, beleza? Então eu vou explicar aqui de um modo geral para vocês como funciona esse exercício, né? O que o enunciado está pedindo para a gente, e depois a gente vai dando sequência, tá bom? Vamos lá. Esse exercício, de modo geral, ele está falando de um pipoqueiro, né? Esse pipoqueiro, ele tem um carrinho de pipocas e ele quer saber... dentro de um estádio, né, que ele trabalha, e ele quer saber em qual das arquibancadas ele tem que ficar para ser mais eficiente, né? E como que ele vê essa eficiência? A eficiência depende do tempo que o cliente demora para chegar até o seu carrinho, né? O tempo que o cliente vai demorar para ir ao seu carrinho e voltar para a arquibancada, né? Então, ele quer que a gente analise, né, em qual das 3 arquibancadas presentes no estádio ele precisa ficar para que os clientes totais, né, os clientes do modo geral, consigam chegar até o seu carrinho, né, de pipoca com o menos tempo possível, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, a entrada tem diversos casos de teste e consiste em 3 números, tá? O E1, o E2 e o E3, de 0 a 1000. Onde cada número representa a quantidade de pessoas com vale-pipocas em cada arquibancada. Ou seja, gente, a gente vai ler 3 números, né? 3 números inteiros. E esses números serão a representação de quantos clientes, né? Por assim dizer, quantos clientes em cada arquibancada irão comprar pipoca, né? Então, por exemplo, a primeira tem 500, a segunda tem 100 e a terceira tem, sei lá, 300, né? Então, é mais ou menos isso. A saída do seu programa deve ser o número total de minutos gastos no melhor posicionamento do pipoqueiro entre as arquibancadas, tá? Então, a minha saída, ela vai mostrar para o usuário qual que é o número total, né? O número mínimo de minutos gastos quando o pipoqueiro, né, estiver no melhor posicionamento, tá? Vamos começar a fazer que vocês vão entender melhor. Primeira coisa, né, vamos colocar nossa biblioteca, H. Vamos salvar nosso exercício, né? Salvar como pipoqueiro 2.c, porque eu já tenho um pipoqueiro, né, igual fiz dos outros exercícios. Beleza, salvei. Vamos começar então nossa função principal, int main, né? Beleza. Gente, então vamos declarar variáveis. As 3 variáveis que o usuário passa para a gente é E1, E2 e E3, né? Beleza. Como eu falo para vocês, vamos começar lendo todas essas variáveis, né? Para a gente ver o exercício de uma maneira mais clara e depois a gente vai pensando na lógica, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai realizar a leitura, né, das variáveis. Variáveis, beleza? Scanf, né, nosso leitor em C, porcentagem D, ponto e vírgula, e comercial, E1, certo? Vou ler um em cada linha, né, porque ali como está pedindo o exercício, vamos sempre seguir como está pedindo, né? E2 e aqui o E3, certo? Beleza, gente.
Gente, o que que a gente tem que entender desse exercício? A gente tem 3 arquibancadas, certo? O pipoqueiro, ele quer se posicionar em uma dessas, né? Então, por exemplo, aqui, vou desenhar de uma maneira que dê para entender, né? Aqui, então, a gente tem a arquibancada 1, aqui a arquibancada 2 e aqui a arquibancada 3, beleza? O pipoqueiro, ele tem que ficar em uma dessas aqui, né? Só que tem que ser o posicionamento mais estratégico, né? Porque assim, não adianta ele ficar nessa daqui, sendo que nessa aqui tem poucos clientes e ele não vai, por exemplo, os que estão aqui vai demorar menos tempo para chegar nele, mas aqui que tem, sei lá, a maior quantidade de clientes é o que está mais longe, então vai demorar mais, né? Então a gente tem que analisar e ver qual que é o posicionamento, né, que vai ser mais eficiente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que analisar por meio de equações, né? Temos que montar equações que vão armazenar para a gente quanto que ele levaria de tempo em cada uma das arquibancadas que ele estiver, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que vai clarear, né? Ó, por exemplo, vamos supor que o pipoqueiro está aqui nessa arquibancada 1, né? Como o exercício fala para a gente, cada arquibancada, né? Por exemplo, do 2 vir até o 1, ele demora 1 minuto, né? Então, né, logicamente, do 3 vir até o 1, vai demorar o quê? 2 minutos, certo? Beleza. Então, assim, a gente tem que analisar. Se o pipoqueiro estiver no 1, que vai ser 1 minuto, 2 minutos. Se o pipoqueiro estiver no 2, que vai ser 1 minuto, 1 minuto. Lógico, sempre desconsiderando a arquibancada que ele está, né? Porque esse tempo aqui não vai ser... a gente não precisa armazenar, assumindo que o pessoal que está na arquibancada que o pipoqueiro já está posicionado, ele não vai gastar esse tempo para se deslocar, né? Ou se o pipoqueiro estiver aqui no 3, que vai ser 1 minuto do 2 para o 3 e 2 minutos do 3 por 1, tá? Então, beleza, gente. Eu apaguei aquele lá para a gente fazer outro desenho aqui menos poluído, tá? Vamos lá. Novamente, arquibancada 1, arquibancada 2, arquibancada 3, tá? Mas assim, galera, esse exercício, ele tem uma sacada, né, que o aluno que está fazendo, né, cai naquele caso que eu falei da interpretação. Então, o aluno tem que interpretar o exercício de maneira com que esse valor se torne verdadeiro. Porque assim, se a gente fizer os testes somente contando esse tempo que eu falei, 1 minuto para se deslocar em cada arquibancada, esse valor não vai chegar ao que o exercício está propondo. Então, o que a gente pode presumir, né? O que a gente pressupõe? Que o exercício ele está pedindo não só para a gente ver o cliente se deslocar até o pipoqueiro. Ele quer saber o tempo total, ou seja, quanto tempo o cliente vai levar para ir até o pipoqueiro e para voltar para a arquibancada dele, certo? Então, eu tenho que considerar esse tempo que ele está indo e esse tempo que ele está voltando. Então, por exemplo, considerando aqui a arquibancada 1, do 2 para o 1, ao invés de considerar 1 minuto, eu vou ter que considerar 2. Por quê? Porque é 1 minuto para ir e 1 minuto para voltar. Mesma coisa acontece com o 3. Eu vou ter que considerar 4 minutos. Por quê? Porque é 2 minutos para ir e são 2 minutos para voltar. Beleza, vamos montar isso agora para a gente entender melhor o que eu estou querendo mostrar para vocês, certo? Vamos lá, vamos criar 3 variáveis auxiliares, né? Vou chamar elas de AUX1, né? Vou colocar ele igual a 0. AUX2 igual a 0 e AUX3 igual a 0, tá bom? Então, gente, nessas variáveis a gente vai armazenar as equações, né, para saber quanto tempo os clientes levariam se o pipoqueiro tivesse posicionado em cada arquibancada, tá? Então, vamos lá. O AUX1. O AUX1, vamos guardar nele pensando que o pipoqueiro ele está nessa primeira arquibancada. Beleza? Então, o nosso AUX1 vai ser considerando que o pipoqueiro está nessa posição, né? Então, vamos desenhar justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Então, eu tenho que pegar o número de clientes que tem na posição 1, né? Na posição 1, não, desculpa. Na posição 2, né? E multiplicar pelo tempo que esse pessoal aqui vai gastar. Como eu falei para vocês, é 1 minuto de ida e 1 minuto de volta. Então, vai ser o número de clientes nessa arquibancada vezes o tempo que eles vão levar para ir e para voltar. Então, 2 minutos, certo? Beleza. E agora eu tenho que ver o pessoal que está nessa terceira arquibancada, né?
Como eu falei para vocês, considerando sempre ida e volta, ele está a 2 arquibancadas de distância, cada arquibancada é 1 minuto, então ele vai levar 2 minutos para ir, 2 minutos para voltar. Então, vamos somar, né, mais E3, que vai ser E3 vezes 4, porque 2 minutos para ir, 2 minutos para voltar. Ah, Rafa, mas e a primeira arquibancada? A primeira arquibancada a gente vai desconsiderar, porque a gente assume que os usuários os clientes, né, no caso, que já estão nessa arquibancada, eles não vão levar esse tempo de deslocamento, então a gente não considera, ok? Beleza. AUX 2 agora, né, vamos fazer essa verificação como se o pipoqueiro tivesse nessa segunda arquibancada, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa arquibancada 1 vai demorar 1 minuto para ir, 1 minuto para voltar, né? Então, vamos fazer o número de clientes presente no E1 vezes a quantidade, né, de tempo que vai levar para ir e para voltar. Como eu disse, 2 minutos. Mesma coisa fazemos para a arquibancada 3, né? E3 vezes 2, porque também está a 1 minuto de distância. 1 minuto para ir, 1 minuto para voltar. Beleza? Certo, gente. Agora vamos fazer o AUX 3, né? O AUX 3 é mais parecido com o AUX 1, né? Imaginando que o pipoqueiro está posicionado nessa terceira arquibancada, né? Vamos imaginar, então, que o E2, né? Que é esse carinha aqui. Ele vai demorar 1 minuto para ir, 1 minuto para voltar. Então, 2 minutos, né? Então, aqui, número total de clientes vezes 2 minutos, certo? E aqui, na arquibancada, né, E1, né? Que aqui está 2 arquibancadas de distância, então é 2 para ir e 2 para voltar. Ou seja, tem que multiplicar o número de clientes na E1 vezes 4, certo? Fechou. Vamos colocar aqui, então, verificação da quantidade por da quantidade de tempo posicionando em cada arquibancada. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos pensar que a gente já armazenou os 3, né? A gente já sabe quanto tempo que ele gasta no 1, quanto tempo que ele gasta se ficar no 2 e quanto tempo ele gasta se ele ficar no 3. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar. Feita essa comparação, a gente vai pegar o que é menor, ou seja, o que tem menos tempo, né? Vamos fazer isso então. Então, vamos lá. Se o AUX 1 ele for menor que o AUX 2 e ele também for menor que o AUX 3, ou seja, ele é menor que o AUX 2 e ele é menor que o AUX 3. Então, ele vai ser o número menor, né? Então, eu vou printar esse valor com barra N no final de AUX 3, certo? Que é o AUX 3 não, desculpa. AUX 1, né? Que é o número de que é o tempo, né, gasto pela pessoa que vai pelos clientes, né, que vão ter a arquibancada 1. Beleza? Vamos lá. Se não, né, se o AUX 2 for menor que o AUX 1 e o AUX 2 for menor que o AUX 3, ou seja, o AUX 2 é o menor de todos, então eu tenho que printar porcentagem de barra N para dar o espaço no final, printo o valor de AUX 2, beleza? Se o AUX 3 for menor que o AUX 1 e o AUX 3 for menor que o AUX 2, ou seja, o AUX 3 é o menor de todos, printf porcentagem de barra N AUX 3. Opa, AUX 3. Agora aqui no final do nosso exercício, retornamos a 0, né, como estamos acostumados a fazer, e vamos lá testar o nosso exercício. Testando sempre com os valores que o exercício nos dá, né? Então, 2, 3 e 4, o valor é 12, assim como previsto no exercício. Testando agora, 3, 4 e 2, deu 10, como previsto também
no nosso exercício. Beleza, gente? Então, essa resolução foi isso, bem simples, como eu falei para vocês. É tudo uma questão de interpretar o que o exercício está pedindo, né? Porque se a gente não imaginasse que a gente tinha que considerar o tempo de ida e o tempo de volta, esses valores estariam divididos, né? Estariam sempre pela metade, né? E não daria certo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, né, estão entendendo, estão compreendendo, né, gostaram mais desse tipo de resolução, já vão dando esse feedback pra gente, beleza? E se inscreve aqui pra vocês não perderem mais nenhuma resolução, tá? E é isso, galera. Vamos estudar programação. Até a próxima e valeu!